Assim, a lei foi nossa primeira pedagoga em Jesus Cristo, a fim de que a fé nos justificasse. Vinda a fé, a lei deixou de ser nossa pedagoga. Vós não sabeis que não estamos mais sob o jugo dessa lei severa que nos governava pelo medo, mas sim sob a condução do Verbo, que é o pedagogo do livre-arbítrio? O apóstolo acrescenta em seguida palavras que nos fazem ver que Deus não faz distinção das pessoas. De fato, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Confira Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. Não somente os verdadeiros gnósticos e aqueles que não têm senão alegria junto ao Verbo, mas todos que rejeitaram seus desejos carnais são iguais perante Deus e vivem no seu espírito. Nota: o primeiro autor cristão que utiliza os termos teoria e gnosis é Clemente. Com Clemente e a escola de Alexandria, toda a filosofia grega que já havia afetado o judaísmo com Fílon irrompe no mundo do cristianismo. Há em Clemente uma série de contribuições que se repartirão depois, de um modo ou de outro, pelos seguintes, principalmente as três vias. São elas praxis, teoria física, ou contemplação da natureza, e teologia no sentido nobre e primitivo, de saber. Na didascália alexandrina, Clemente encontra a herança doutrinal de Fílon, e dele recolhe a noção da, abre aspas, treva da inconsciência, fecha aspas, de alcance tão grande em toda a literatura espiritual posterior. Contemplação estática negativa que depois prolongará principalmente o pseudo-Dionísio e São Máximo e os autores espirituais do Ocidente até os dias atuais. Jiménez Duque, Teologia de la Mística. Fim da nota. O mesmo apóstolo escreve a Lures, abre aspas, porque num espírito fomos batizados, porque num mesmo espírito fomos batizados todos nós, para sermos um mesmo corpo, sejam judeus ou gentios, servos ou livres, e todos temos bebido em um mesmo espírito, fecha aspas, confira 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Contudo, não é fora de propósito utilizar as mesmas palavras e o sentimento daqueles que desejam o retorno ao bem, de que este provém da purgação dos pecados da alma. De modo que regressar ao bem e livrar-se do mal seria a mesma coisa. Assim que um homem vira-se para o bem, ele deve necessariamente arrepender-se do mal que fez. Ele é então levado à virtude pelo arrependimento. É assim que, tocados pelo arrependimento de nossas faltas, renunciando ao pecado e às suas consequências desastrosas, somos purificados pelo batismo e corremos até a luz eterna, como ao seu Pai. É ainda por isso que nosso Salvador dizia, transportado por uma alegria santa, abre aspas, graças vos dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Fecha aspas. Confira Lucas capítulo 10, versículo 21 e Mateus capítulo 11, versículo 25. Deus nos chama de filhos e pequenos, pois estamos mais dispostos a caminhar rumo à salvação que os sábios do mundo, estes falsos sábios que, orgulhosos de sua sabedoria, cegam-se a si mesmos com a fumaça do seu orgulho. Ele diz então, num sentimento de viva alegria, como se estivesse ele próprio entre essas crianças queridas, abre aspas, sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado, fecha aspas. Por isso que aquilo que ocultou aos sábios e prudentes do século, ele o revelou às crianças. Somos, sem dúvida, filhos de Deus. Nós que, após termos nos despojado do homem velho, despido a túnica do vício,
e revestido a incorruptibilidade de Jesus Cristo, a fim de nos tornarmos um povo renovado e santo e conservarmos o homem puro e incorruptível, regenerados e purificados da mancha do vício, como bebês de Deus. O apóstolo São Paulo expôs essa questão em termos muito claros, quando disse na sua primeira carta aos Coríntios, abre aspas, Irmãos, não sejais meninos no julgar, mas sede pequeninos na malícia, e sede perfeitos no julgar. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. E a expressão do mesmo apóstolo, na qual ele faz alusão a si mesmo, abre aspas, quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino, fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Essa mensagem expressa a sua conduta sob o jugo da antiga lei. Enquanto suas palavras e suas ações não eram aquelas de um homem simples, mas de um insensato. Enquanto ele perseguia os discípulos do Verbo, ele ultrajava o próprio Verbo com injúrias e blasfêmias. É preciso observar aqui que a palavra népios, que significa criança, pode ser tomada também no sentido de tolice ou insensatez. Abre aspas. Depois que eu cheguei a ser homem feito, dei de mão as coisas que eram de menino. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O apóstolo não fala aqui de uma idade pouco avançada, nem do tempo que a natureza fixou a vida do homem. Ele não faz alusão às ciências profundas e abstratas, as quais apenas o homem pode atingir. Ele igualmente não despreza a verdadeira infância, mas, ao contrário, anuncia o novo reino em todos os seus escritos. Ele chama de crianças aqueles que, submissos à lei, são perturbados por medos vãos, como as crianças o são pelas máscaras de teatro. Ele, ao contrário, chama-nos de homens feitos, nós, mestres de nossa vontade, obedientes ao Verbo e crentes nele. Nós que, salvos por escolha voluntária, não somos afetados por medos tolos, mas por um medo sábio e regrado. O apóstolo dá testemunho dessa verdade quando diz que os judeus são herdeiros segundo o Antigo Testamento e nós, segundo a promessa. Digo, pois, que pelo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores e curadores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos meninos, servíamos debaixo dos rudimentos do mundo, mas quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou seu Filho, concebido de mulher, concebido sujeito à lei, a fim de remir aqueles que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos adoção de filhos. Confira Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 5. Observai como ele chama de crianças aqueles que estão submissos ao medo e ao pecado, e como ele chama de filhos aqueles que vivem sob a fé, a fim de melhor distingui-los das crianças que estão sob o jugo da lei. Diz, abre aspas, e assim já não és servo, mas filho, e se és filho, também és herdeiro por Deus. Fecha aspas. Confira Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Que faltarão então aos filhos herdeiros? Eis aqui a explicação que podemos dar a essas palavras de São Paulo, que era judeu de nascimento. Abre aspas. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino, mas depois que eu cheguei a ser homem feito, dei de mão as coisas que eram de menino. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mas a infância, segundo Cristo, é a perfeição. Devemos, portanto, defender aqui nossa infância contra a infância da lei. E aqui devemos ainda dar a interpretação das seguintes palavras do mesmo apóstolo. Abre aspas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, senão como a carnais, como a pequeninos em Cristo. Leite vos dei a beber, não comida, porque ainda não podíeis, e nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Não creio que seria preciso compreender essas palavras de uma maneira judaica, e eu oporei aqui outras palavras da Escritura,
abre aspas, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los passar desta terra para outra terra boa e espaçosa, para uma terra onde correm arroios de leite e mel. Fecha aspas. Confira Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Uma dúvida extrema nasce da comparação dessas duas passagens. Se o começo da fé em Jesus Cristo é a infância caracterizada pelo leite, e se esta infância deve ser desprezada como fútil e pueril, como é possível que o repouso concedido após o festim ao homem perfeito e ao verdadeiro douto seja simbolizado pelo leite, que não parece ser outra coisa senão um apoio da infância? Nós poderíamos esclarecer a dificuldade dessas duas passagens lendo a primeira da seguinte maneira, abre aspas, leite vos dei de beber, fecha aspas, e adiciona, após um curto intervalo, abre aspas, como as crianças, fecha aspas, a fim de que a separação que eu indico na leitura leve-nos a esta interpretação. Eu vos instruí em Jesus Cristo, eu fiz correr no vosso espírito um alimento simples, natural, espiritual, tal como o leite, que é o alimento dos animais, que jorra dos seios cheios de amor. Assim podemos entender a passagem do apóstolo da maneira seguinte, abre aspas, como as amas alimentam com seu leite os recém-nascidos, assim também eu, como o verbo, que é o leite de Cristo, alimento-vos com alimento espiritual. Fecha aspas. Nota. O símbolo do leite será muito utilizado na literatura espiritual do Ocidente, com especial matiz mariana. Assim, Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, inspirada em sua irmã Carmelita de Tours, irmã Maria de São Pedro, retoma o tema do leite em seu poema O Orvalho Divino ou Leite Virginal de Maria. Abre aspas. Esse orvalho se oculta no santuário, o anjo do céu o contempla jubiloso, oferecendo a Deus sua sublime oração, dizendo com São João, ei-lo, sim, ei-lo o verbo feito hóstia, sacerdote eterno, cordeiro sacerdotal, o Filho de Deus é o Filho de Maria, o pão do anjo é o leite virginal. Fecha aspas. Santa Teresa de Lisieux, Obras Completas. Fim da nota. O leite, portanto, é o mais perfeito dos alimentos e aquele que nos conduz à vida eterna. Por isso, a Escritura promete-nos o leite e o mel após a cessação de nossas fadigas. É com justiça que o Senhor promete igualmente o leite aos justos, a fim de provar que o Verbo é duas coisas ao mesmo tempo, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Confira Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Parece que Homero adivinhou sem intenção essa natureza misteriosa do leite, quando ele chama os homens virtuosos de seres que se alimentam de leite, galactofagoi. Nota. Homero, confira Homero Ilíada, capítulo 8, de 5 a 6. Podemos então tomar o mesmo sentido essas palavras do mesmo apóstolo, abre aspas, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, senão como a carnais, como a pequeninos em Cristo, fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo entende por pessoas espirituais, aquelas que já creem no Espírito Santo, e por pessoas carnais os catecúmenos, que não foram ainda purgados dos seus antigos erros. Ele os chama de carnais porque seus pensamentos, como os dos gentios, eram ainda pensamentos da carne. Abre aspas. Porquanto, havendo entre vós zelos e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Por isso o apóstolo diz, abre aspas, leite vos dei a beber, fecha aspas. O que quer dizer, abre aspas, eu derramei em vós pelas minhas instruções conhecimentos que vos servirão de alimento para a vida eterna, fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. O leite que ele os deu a beber é o símbolo da felicidade perfeita que os espera. Deveras os homens bebem
e as crianças mamam. Abre aspas. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Fecha aspas. Confira João, capítulo 6, versículo 56. Quando o apóstolo diz que nos deu a beber do leite, não é claro que ele deseja falar dessa alegria perfeita, isto é, o conhecimento da verdade que encontramos no Verbo, que é o nosso leite, o nosso alimento? Essas palavras que ele acrescenta, abre aspas, não comida, porque ainda não podias, fecha aspas, podem significar sob a figura de um alimento mais resistente, essa grande revelação que terá lugar na vida futura, quando veremos Deus face a face. Nós, diz o mesmo apóstolo, abre aspas, agora vemos a Deus como por um espelho em enigmas, mas então veremos face a face, fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 13 e 12. Prosseguindo com o mesmo assunto, ele acrescenta, abre aspas, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós zelos e contendas, fecha aspas. Confira Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Não seremos mais dominados pela carne como pensaram alguns, mas tendo uma face semelhante à dos anjos, veremos a promessa face a face. Como então, se o cumprimento dessa promessa nos espera no fim da vida, já podem eles se gabar de saber que o olho não viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais veio ao coração do homem, já que tudo o que sabem aprenderam pelo mistério dos homens, em vez do mistério do Espírito Santo? Como compreenderiam esses mistérios, que não foram revelados senão àqueles que foram arrebatados ao terceiro céu, mistérios impenetráveis que são cobertos de um profundo silêncio? Confira 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Mas se é a sabedoria humana que os fazem falar, e se é o único motivo que podem nos dar, não poderíamos dizer que tem glórias vãs da sua ciência? Escutem a regra que prescreve a Escritura, abre aspas, não se glorie o sábio de seu saber, nem se glorie o forte de sua força, não se glorie o rico de suas riquezas, porém, nisto se glorie aquele que se gloria em conhecer-me e em saber que eu sou o Senhor, fecha aspas. Confira Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Nós, que somos instruídos pelo Senhor, nos gloriamos no nome de Cristo. Como então não supor que o apóstolo falou aqui do leite que damos às crianças, já que somos pastores que governam as igrejas, à imagem do bom pastor, e que vós sois as ovelhas que nos foram confiadas? Dizendo que o Senhor é o leite do rebanho, não dizemos alegoricamente que ele é o guardião? Mas voltemos novamente nosso espírito ao verdadeiro significado dessas palavras. Abre aspas. Leite vos dei a beber, não comida, porque ainda não podíeis. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Isso não significa que se trata de um tipo de alimento distinto do leite, que já é um alimento mais substancial do que os outros, pois o verbo é por vezes doce e fluido como leite, por vezes compacto e sólido como outros alimentos. Podemos ainda comparar o leite à predicação da palavra divina, que corre e se espalha por todos os lados, e o alimento sólido à fé, que, auxiliada pela instrução, torna-se o fundamento inabalável de todas as nossas ações. Por esse alimento, nosso espírito transforma-se, por assim dizer, em um corpo firme e sólido. Tal é o alimento do qual o Senhor nos fala no Evangelho segundo São João, quando nos diz, abre aspas, comam da minha carne e bebam do meu sangue, fecha aspas. Confira João, capítulo 6, versículo 53. Este alimento é a imagem evidente da fé e da promessa. Através dessa bebida e desse alimento, a igreja, semelhante a um homem formado por diversos membros, é regada e solidificada. Ela alimenta seu corpo e seu corpo de fé, seu espírito de esperança. Ela, como o Senhor também é constituída de carne, ela, como o Senhor, também é constituída de carne e sangue. A esperança é o sangue da fé.
animando-a e fazendo-a viver no nosso espírito. Destituída da esperança, a vida da fé seria como aquela de um homem que perdeu seu sangue.